abençoado. Quero saudar a todos com Shalom Adonai, a paz do Senhor. Ou então, graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor, paz. Eu quero trazer para você através, como se fosse aqui um podcast, uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Já vou adiantando que Deus colocou no meu coração trazer essa palavra. Eu não sei a quem ela alcançará, de que forma, qual plataforma ela vai usar, mas eu creio piamente o que diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus, diz lá em Isaías, né? Ela, quando ela é entregada, ela produz o fruto. Eu tenho certeza disso, que isso irá acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Xavier, mais conhecido como pastor Marquinho do Pandeiro, né? Marcos do Pandeiro. E graças a Deus, há 3 décadas e meia, eu conheci a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esse único e eterno Deus eterno, da palavra de Deus. Quero também aqui estar saudando aqui toda a minha família, Xavier também, juntamente também com o Grupo Filadélfia, que está uma bênção de Deus no WhatsApp. Se depois você quiser participar, comente no vídeo aí. Eu não sei qual plataforma que você vai ouvir essa mensagem, se vai ser através do YouTube. Nós temos no YouTube um canal que chama-se Fé Fora do Portão, todos com letra maiúscula. Fé Fora do Portão, Pastor Marcos Xavier. Você vai encontrar a gente ali. Temos também no WhatsApp também esse grupo abençoado, Grupo Filadélfia, tá? Uma bênção de Deus, o Grupo Filadélfia. Filadélfia vem da palavra grega fraterno, né? Amor fraternal. Que Deus abençoe a tua vida. E nós temos também no Instagram também, né? Lá eu estou lá também como Pastor Xavier do Pandeiro. E no Facebook também, Marquinhos Xavier do Pandeiro. Que Deus abençoe a tua vida. O importante é que ele cresça, né? E que nós diminua, na verdade, em nome do Senhor Jesus. O importante é que ele cresça, né? Como o João vem dizendo lá no Evangelho de João, que esse é o importante, é que Cristo cresça. Nós temos que a cada dia deixar que Ele reine, que Ele cresça. Eu quero nessa hora estar trazendo para você uma palavra de Deus. O texto que eu estarei usando de início, que também pode ser como o próprio título dessa mensagem, está ali em Lucas, capítulo 22, versículo 26, parte B. Quem quiser ser maior entre vós, que seja o menor. Quem quiser ser grande entre vós, aí, que Cristo vem dizendo, né? Que seja o servo. E o maior entre vós, que seja o menor. Nós vemos isto, saindo de Lucas, nós estamos falando aqui de um dos evangelhos sinóticos, né? Lucas, escrito aos gregos. O grande médico, né? O médico amado, como Paulo vem dizendo, né? Na carta a Timóteo. Lucas, escrito aqui aos gregos. Nós temos também outro evangelho sinótico também, que é o evangelho de Marcos também, que é um evangelho sinótico também, juntamente com Mateus também. Enquanto que Lucas foi escrito aos gregos, Marcos foi escrito aos romanos e Mateus aos judeus. Mas juntamente com esses 3 evangelhos há mais um também, que faz parte dessa coletânea de evangelhos, né, dentro da Bíblia Sagrada, que é o livro que foi escrito aos gentios, que é o livro de João. No capítulo 3 de João, olha que João tem 21 capítulos. No capítulo 1, Jesus é o verbo. No capítulo 2, ele transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele ensina para o mestre que tem que nascer de novo, voltar a nascer de novo para entrar no reino do céu. No capítulo 4, ele ensina a samaritana que ele é a água da vida. No capítulo 5, ele ensina ao paralítico que não precisa de água. Aonde Jesus está, nem de água se precisa. Ele operou o milagre sem a água e curou aquele paralítico. No capítulo 6, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, o lanche do menino, e sustenta só de homens 5.000. Pelo menos uma mulher e uma criança tinha ali junto. Cerca de quase 15.000 pessoas foram sustentadas. No capítulo 7, ele vai nas festas. E quando ele chega ali,
no último dia da festa do tabernáculo, ele diz: aquele que crê em mim, rio de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, ele é o rio da água viva. No capítulo 8, ele perdoa a pecadora. No capítulo 8, ele ensina para nós não sermos acusadores, porque todos nós temos falha, salvando ali, liberando ali a mulher pega no alto do adultério. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ressuscita Lázaro. No capítulo 12, como diz lá no capítulo 12, versículo 46, ele é a luz do mundo. No capítulo 13, no qual eu vou estar falando aqui, ele mostra que ele é o servo. Ele se fez menor para salvar a gente, para salvar a humanidade. No capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, mas crede em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira e ensina que sem ele nada podemos fazer, porque somos apenas os ramos. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo e promete: não vos deixarei órfão. Eu vou, mas da parte do Pai virá o Consolador, o Espírito Santo, para ficar com vocês. No capítulo 17, ele faz a oração mais linda da Bíblia. Olha que eu amo a oração de Abacuque, hein? O profeta Abacuque, ele ora em 3 versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vaca, ainda que as ovelhas malhadas foram arrebatadas do aprisco, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Oração linda que Abacuque fez. Se você não sabe, Abacuque vem da semântica do nome Abacuque, o significado de Abacuque vem do hebraico e quer dizer abraço. E aquela oração de Abacuque ali 3:17 abraça a gente, mas não chega nem nos pés, né? Não faz nem sombra para a oração de Jesus, de João 17, onde ele diz bem claro, lá no versículo 21 de João 17, a seguir 20, 21, 22 a seguir: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Parafraseando com João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Pai, faça que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, Pai. Faça que eles tenham um amor entre si, porque tu em mim e eu neles. Assim, o mundo, vendo a unidade deles, vendo a comunhão deles, vão acreditar que o Senhor existe e que eles são enviados por ti. Minha irmã, está entendendo o mistério? Meu irmão, você não é... O mundo não vai crer pelos prêmios, pelos títulos pastorais, ou bispos, ou apostólico, profeta, cantor que você tem, não. Pelos palácios, pelos templos de mármore lindos que a tua igreja tem, não. O mundo vai reconhecer que Deus existe quando vê o amor, quando vê a comunhão entre os irmãos, um pensando no outro, como diz lá em Atos 4:32, e um preocupava com o outro, um pensava no outro, um queria ver o bem do outro. Tanto é que vendiam suas próprias propriedades e repartiam entre si, para que ninguém tivesse falta. E traziam os pés dos apóstolos, e os mesmos faziam ali a partilha. E todos viviam bem, porque um se preocupava com... Isso é comunidade. A oração de Jesus foi essa, linda. No capítulo 18, ele é o sofredor modelo, sofre. Cumpriu Isaías 53, levado ao matadouro, como uma ovelha muda não abriu sua boca. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Cumpriu ali, Isaías 53, em João 18. No 19, ele mostra que ele é a vida, e ninguém consegue trancafiar, segurar a vida, porque ele ressuscita. Oh, aleluia! No capítulo 20, ele mostra que ele é aquele que se apresenta, é aquele que ressurge, que pisa, que derrota a morte, derrota o inferno e se apresenta para os apóstolos. E no capítulo 21, ele é aquele que mostra que não guardou rancor, não guardou mágoa, e foi lá e disse para Pedro 21, versículo 15 até o 18: tu me amas, Pedro? Por 3 vezes, até ele alcançar o amor perfeito, que é o amor ágape, e responder na terceira vez: eu te amo. Então cuida do meu povo, cuida das minhas ovelhas, apacenta do meu rebanho. Voltando agora para o capítulo 13, a Bíblia diz assim, que durante ali
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até ao fim. E acabaram a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ele começou a fazer essa prática. Jesus. Ninguém entendeu nada, porque aquele serviço era da pessoa mais simples, do cargo mais baixo, era da pessoa que não tinha condições, porque havia escravos que faziam isso, que faziam isso no lugar do anfitrião, no lugar daquele que ia receber os convidados. E nós vemos que Jesus não deixou que o escravo, aquele que era o invisível, né? Aquele que era o mais humilhado diante do povo ali, porque a escravidão ainda havia na época de Jesus. Nos tempos bíblicos, se você não sabe, ainda havia escravidão, havia escravos. Inclusive havia crentes ali que tinham seus escravos. O caso de Filemão, por exemplo, que era um cristão e tinha um escravo com o nome de Onésimo, aquele que fugiu e encontrou com Paulo na prisão, e Paulo ministrou para ele e pediu em carta para que Filemão o perdoasse, porque se ele era inútil, agora ele era útil, porque ele tinha uma missão. Entendeu? Então nós vemos que a abolição da escravatura em muitos países foi há 1500, a 1800 anos depois de Cristo. O caso do nosso país, Brasil, que foi o último país, se não me falo engano, que teve a abolição da escravatura. Não tem nem 300, tem pouco mais de 300 anos, olha lá. Entendeu? Então, note bem que tem coisas. Então, naquela época, havia ali aqueles escravos ali que faziam aquele tipo de serviço para lavar os pés, porque não era tão simples. Você olhando hoje, nos dias atuais, em pleno 31 de janeiro, que eu estou gravando esse áudio aqui, tipo um podcast, para você ouvir de forma normal no seu carro ou no seu emprego, mesmo que você aí, quiser deixar o celular de um canto aí, ele vai continuar falando com você essa palavra. Você pode ouvir o irmão, a irmã cuidando da casa, dos seus afazeres, ou na guarita, você que é um porteiro, você que é uma servente, você que é um auxiliar de limpeza, alguma coisa, você que é um médico, você que é um advogado, você que é um engenheiro, você que é um empresário, você que é um motorista de táxi, um taxista, ou você é um motorista de aplicativo, né? Você que trabalha nas entregas aí, tanto entregas de encomendas, né? Como também em entrega de deliveries, né? De comida. Você pode ouvir isso de várias maneiras. Dentro do ônibus, do coletivo, né? Público, você pode ouvir, colocar um fone de ouvido e ouvir isso também. E se alguém pedir do seu lado e falar que quer ouvir, você libera o áudio. Oh, glória. Deixa Deus te usar. Então, entendeu o que eu tô falando? Então, o que acontece? Esse nosso Senhor Jesus, ele nessa hora agora, ele faz um serviço completamente fora da realidade dos dias atuais de hoje. Porque hoje lavar os pés de alguém não é tão humilhante assim. Todo mundo, 99 das pessoas, 9, andam com seus pés limpos. Para você lavar o pé de alguém é simples demais. Porque há uma infraestrutura na cidade, há asfalto nas ruas, há redes, né, galerias, né, de esgoto, não é verdade? Há saneamento básico. Há, por exemplo, que trabalham pela prefeitura da tua cidade, os coletores de lixo, né, que são os lixeiros, né? Há os garis que limpam a rua. Há
que recolhem ali, que se cair um animal morto, tem ali alguém ali que vai recolher aquilo, que trabalha nesse setor público de serviços urbanos, de serviços públicos. Na maioria das ruas da cidade do nosso país se encontram de forma limpa. Você sai da porta da sua casa e vai até no banco no centro da cidade. Tem cidade que você não pisa numa terra, nada. É asfalto da porta da sua casa lá na porta do banco. Já não era assim nos tempos bíblicos. Não havia infraestrutura. Não havia quem estava coletores, não havia garis, não havia pessoas que limpavam. É por isso que nós temos que dar valor nos garis, temos que dar valor nos lixeiros, temos que dar valor no porteiro, temos que dar valor no pedreiro, no servente, temos que dar valor nas domésticas. Tem dia do médico, tem dia do advogado, todo mundo quer saber. Hoje é o dia do presidente, hoje é o dia do pastor, hoje é o dia do mestre, é o dia daquilo. Mas ninguém lembra do dia do lixeiro, do dia do gari, do dia da doméstica. Fica uma semana, 3, 4 dias sem esse povo. Você que depende. E quem não depende? Nem todos nós temos uma doméstica ou um doméstico, né? Mas todos nós precisamos do serviço de um gari, do serviço de um lixeiro, do coletor de lixo. Até mesmo, volto a falar, de alguém que é catador de recicláveis aí por conta própria, autônomo. Esse povo limpa a cidade, faz um serviço grande. Então, era esse tipo de gente que estava lá para lavar o pé dos apóstolos, para lavar o pé do povo. De quem chegava na casa, você recebia a pessoa na sua casa, a pessoa vinha com o pé. Naquele tempo não tinha calçados fechados como você tem hoje. As pessoas andavam com sandália. Você já usou a Havaiana ou usou uma outra marca paralela, não é verdade? Você sabe o que acontece quando você erra e não vê o clima e sai com uma sandália, com uma rasteirinha, as mulheres aí, ou com chinelo de dedo, e sai, mesmo com asfalto, começa a chover no meio do caminho e você não tem como você voltar. A situação que fica o teu pé, você passa frio, molha, junta barro, depende da situação, fica horrível. É ou não é isso que acontece? Imagina aqueles tempos sem infraestrutura, sem asfalto, sem concreto, sem nada, sem saneamento básico, esgoto rolando por meio da rua, animais mortos, que pessoas passavam uma vez por cima daquilo, fezes de animais e até mesmo de humanos. Eram pés assim que chegavam para o escravo da casa, para a pessoa lavar. Nessa situação, as unhas pretas, no meio do vão dos dedos, daquele cardo escuro de sujeira, porque andavam sobre areia, sobre o barro, sobre terrenos completamente sem infraestrutura, debaixo de chuva, é frio, calor, suado, gerando odor. Era muito humilhante, era um serviço muito baixo. Todos os serviços são dignos, mas ao olhar do ser humano, aquele serviço é um serviço muito... Por isso que Jesus foi ali e deu exemplo. Ele falou, não, eu vou lavar o pé desse povo. Eu vou fazer uma coisa que ninguém... Vou dar o exemplo. E ele fala, a hora que ele termina, a hora que ele começa a lavar, um dos apóstolos lá, Pedro, fala, não, você não vai lavar o meu pé, não. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então lava o meu pé, lava minha cabeça, não. Do restante você está limpo. Não todos. Ele estava falando aquilo acerca daquele que havia de trair, que era Judas. É só os pés. E após lavar os pés e enxugar com aquela toalha, ele disse para ele assim, viu o que eu fiz? Façam o mesmo. Não é para pegar fazer lavar-pés na igreja, não é isso. Lavar o pé do seu irmão é você se preocupar com o seu irmão. É você não querer ser... Você deixar teu irmão dar opinião. É você perder às vezes para o seu próximo. É você entender, você pensar no teu próximo. Porque a Bíblia diz assim bem claro, se você não amar o teu irmão, o amor de Deus, o evangelho não está em ti. É um evangelho morto, é um evangelho que não existe. Porque quem quer ser grande tem que ser pequeno. Quem quer ser o maior de vós tem que ser o menor. Quem quer ser o servido tem que servir. Tem que cumprir o que Jesus disse. Ele deixou lá o seu trono de glória. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele faz parte da Trindade. Ele é Deus.
mas ele deixou tudo e veio para a terra. Nasceu de uma mulher, Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, se despiu da sua deidade, da sua divindade, para ser homem, para sofrer na sua pele, na sua carne, as dores que nós não suportávamos, para cumprir Isaías 53, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Cumpriu nele, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele cumpriu nele isso aí. É o que diz o versículo central da Bíblia. Dos 31.100 e poucos versículos da Bíblia, o versículo central também está em João, no capítulo 3, 10 capítulos antes do capítulo 13, no versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que ele morresse pelo mundo, para que esse mundo alcançasse a salvação. Deus amou. Estão entendendo? É isso que Deus fala com você. Que evangelho que é esse? Que nós não pensamos no próximo, não pensamos no irmão, nós queremos só ser estrelas, só pensamos em ser, eu quero ser o cantor, eu quero ser o pastor, eu quero ser o pregador, eu quero ser missionário, eu quero ser o presidente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Só quer coisas que estão na frente das cortinas, só quer coisas que estão diante dos holofotes, mas não quer servir atrás da cortina, não quer fazer o que ninguém vê, porque no anonimato não vai ser reconhecido pelos homens, não vai ser famoso, não vai ser famosa, né? Não vai ter tapinha nas costas, não vai ter exaltação humana. Mas quem disse que Deus, você está trocando a exaltação de Deus pela do homem? Está trocando a honra de Deus pela honra do homem? A Bíblia diz assim bem claro: aquilo que você faz no oculto, eu, o Pai, vou ver o que você faz em oculto e vou te recompensar. Não diz lá em Mateus 6, na oração? Lá a oração do Pai Nosso, quando você for fazer algo, entra no teu quarto, porque Deus está vendo o que você passa. O cristão, não tem mais pureza no cristão quando ele está ele, Deus. Você é muito mais crente quando está sozinho com Deus. Aí que vai ter o crivo, aí que vai ter a prova, aí que vai ter a peneira, aí que vai ter mesmo assim, ó, ali que vai mostrar quem é quem. A Bíblia não diz em Provérbios que o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas quem prova o crente é Deus. Deus, você vai ter a prova ali, olha, puxa vida, viu? Mesmo eu com defeito, mesmo eu com falha, mas eu consegui dar testemunho. Pense no teu próximo, pense no teu irmão. Esse é o segredo. Não tem como você dormir e esquecer do teu próximo. Não tem como você dormir e esquecer do teu irmão. É isso que Jesus vem dizendo aqui. Evangelhos e dentro da Bíblia Sagrada é muito importante nós compreendermos isso. Houve ali um homem de Deus, que Deus falou fortemente com ele, que Deus tinha um plano na vida dele, que Deus tinha algo na vida dele, Deus ia realizar um milagre na vida dele. Ele estava ainda com seus 18 para 19 anos. Deus tinha um projeto na vida dele, Deus tinha algo na vida dele. E quando Deus fala com a gente, Deus cumpre a palavra dele. Deus sabe o que faz, Deus cumpre a palavra dele, Deus age dentro da palavra dele, porque Deus é Deus, Deus é fiel. Fique em paz, o que Deus te prometeu, Ele cumpre. Mas faça algo pelo teu irmão, faça algo pela tua irmã. Pense, quando se você tem porteiro, não dá bom dia, começa a dar bom dia. Tá vendo aquilo que varre lá? Dá bom dia. Encontrou com o gari, como é que o senhor tá? Bom trabalho. Ô motorista, beleza? Ô cobrador, como é que o senhor tá também? Opa, converse. Seja amistoso, seja simpático. Tire as pessoas da invisibilidade, da transparência, né? Né? Tire as pessoas da visibilidade. Eles vão e falam, poxa vida, alguém me enxergou. Poxa vida, alguém me viu. Não precisa ser muito não, mas se você tem teu carro parado no semáforo, deixa aquela pessoa da bala lá, R$1, R$2. Passou perto de um carrinheiro, de alguém, um coletor de latinhas e reciclados,
O que custa? Tá aqui uma moedinha, não é muita coisa, mas estou aqui. Pense, é teu irmão. Jesus não olhou para a humanidade assim, esse aqui é da Assembleia de Deus, esse aqui é da Universal, esse aqui é da Quadrangular, esse aqui é Batista, Presbiteriano, Metodista, esse aqui é Luterano, esse aqui é Calvinista, esse aqui é Arminiano, esse aqui eu vou amar. Não, meu irmão. Esse é Quadrangular, esse é Deus é amor, Brasil para Cristo, não importa. Esse eu vou amar, não. Ele olhou para o mundo. Ele olhou para o mundo. Ele olhou para o leproso. Ele olhou para a mulher que estava enterrando o filho. Ele olhou para a adúltera, lá em João 8. Ele olhou para o gadareno, lá o demoniado da cidade de Gadara. Esse é o evangelho de Jesus, que olha para todos. E você não vai ver ele se preocupando em mandar ninguém construir templo, ninguém edificar torres e mais torres aí, palácios e palácios templários. Estou dizendo que você não vai lá, mas a prioridade do evangelho de Jesus nunca foi essa, foi o ser humano. Investir na obra é investir no homossexual, é investir na prostituta, é investir no mendigo, é investir no pobre, no necessitado, é investir naquela pessoa que está no homem da sarjeta, no homem de rua, é investir na Cracolândia, pregar para aquele povo. Investir na obra de Deus é investir no próximo. A obra de Deus nunca foi tijolo, nunca foi mármore, nunca foi vidro. Quem disse pra você que fazer a obra de Deus é estar num círculo de oração, ou estar num grupo feminino, depende da igreja, é estar em cima de um púlpito? Quem disse pra você? Não, que isso também não é. Deus te usa, amém. Mas isso é uma unha, isso é uma sombrinha para fazer a obra de Deus. Isso não é nada. Fazer a obra de Deus é muito mais, mas muito mais do que isso. É você pensar no próximo. Não é você pensar em prédios, em templos, não. É ter olho de águia, para você levar a palavra dele através do Espírito Santo. Pega essa, é para você. Evangelho é muito mais do que participar de um clubinho religioso com nome A, com nome B, de denominações. Evangelho é muito mais do que isso. Continue na denominação, continue cultuando lá, amém. Mas evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é isso aí, ó. É Isaías 53. Ele carregou sobre si o mundo, e ele falou para nós: olha, eu quero que você ame o próximo, que você vá atrás, que você procure. Aí eu tenho 20 anos de igreja, mas não ganhou nem 2 almas em 20 anos de igreja. Eu tenho 30 anos, mas não ganhou nem 3. Ah, mas eu sou do coral, eu sou maestrina, eu sou maestro. Ah, mas eu sou missionário, eu sou pastor. Mas não faz bem pra ninguém. Nem cumprimenta o vizinho direito. Que evangelho que é esse? Que evangelho que é esse? Aleluia! Você quer ser missionários, estrelas, pastores, bispos, apóstolos, estrelas? Ou quer ser missionários, bispos, profetas da toalha? Porque o meu Jesus, o teu Jesus, ficou com a toalha e a bacia com água. Ele não escolheu ser rei dos homens, não. Quando tentaram segurar ele como rei, ele milagrosamente desapareceu do meio deles. Tentaram fazer Jesus ser rei. Se você olhar ali para frente ali de João 12, ali a seguir, você vai ver, tentaram de todas as maneiras. A ideia, o princípio da ideia era esse, não. Esse homem multiplica os pães, esse homem cura o morto, faz o vinho, a água transformar em vinho. Esse tem que ser o nosso capitão, esse tem que ser o nosso general, esse tem que ser o nosso líder. É com esse aí, mas usando a força. E Jesus falou: eu não vou, o meu reino não é da carne, meu reino não é da força, não é da força bélica, não é dos armamentos. O meu exército não é dessa terra, o meu exército é celestial. A minha glória não é dessa terra, a minha glória vem do céu. Os homens enxergavam Jesus como homem e não como Deus. Tanto é que ele teve que falar para os discípulos lá em João 14: mostra-nos o Pai. Meu Deus, eu estou com vocês há quanto tempo e vocês não viram? Porque quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. E ele disse assim, através do apóstolo Paulo: sede meus imitadores.
Paulo falou, sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. E o próprio Cristo disse isso, lá em João 13. Tá vendo o que eu fiz? Vocês viram? Fiz o lugar do escravo, daquele que é o servo mais baixo aqui na visão de vocês. Lavei os pés de vocês, cheio de barro, de excremento de animais e até de humanos. Limpei o pé de vocês, enxuguei com a toalha. Aguentei o mau cheiro de vocês. Se eu, sendo o Senhor, fiz isso, quanto mais vocês que são servos. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Aquele que é enviado é maior do que aquele que enviou. E se eu, sendo o Senhor, fiz isso, vocês devem fazer a mesma coisa. Cuidar do teu irmão, lavar os pés do teu próximo, cuidar do teu próximo. Você deve fazer a mesma coisa. Aprenda a viver. Como disse Martin Luther King, aprenda, vocês sabem voar como aves, sabem nadar como peixes, mas não conseguem conviver com seres humanos. Por quê? Porque seres humanos nós temos que estender a mão, temos que lavar os pés, temos que ajudar o próximo. Não quer ser social, né? A igreja não nasceu para não ser social. A igreja não nasceu para ser egoísta. O cristão verdadeiro não é egoísta, ele pensa no próximo. Porque Jesus nos ensinou isso. Pense no próximo, porque eu pensei em vocês primeiro. Estenda a mão. Bora, vamos lá. Tamo junto. Mostre aquilo que Deus faz na tua vida. Quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre na sua vida e Deus vai cumprir. Mas a obra de Deus, a glória de Deus na sua vida está em quê? Em ajudar as pessoas. Que Deus te abençoe.